Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fert Correção. Hoje começa uma série de vídeos onde nós vamos explicar de fato o que é a Fert Correção e principalmente as abordagens técnicas que embasam o que defendemos aqui na Fert Correção. Eu sou Eduardo Barbosa, engenheiro agrônomo, especialista em Fert Correção, e vamos começar abordando algo que já damos uma pincelada aqui, mas é sempre bom a gente falar sobre isso, que é a diferença da visão tradicional e da visão da Fert Correção. Quando nós vamos a campo, quando nós conversamos com produtores, quando nós falamos com os pesquisadores, a gente acaba observando que ainda existe uma visão na agricultura que ela é assim: a gente coleta análise de solo, a gente corrige a acidez, verifica os níveis de nutrientes, aduba, faz todos os tratos culturais que a cultura pede, aplicação de defensivos, tratamentos, toda essa parte que engloba isso, e a gente acaba voltando para análise de solo, corrigindo a acidez, verificando, e tudo isso faz com que a gente fique num círculo que ele é vicioso, porque ele está sendo feito assim há muito tempo. Está errado? Não, mas o que a gente vê é que as pessoas acabam não fazendo perguntas. Elas só seguem esse padrão e acabam esquecendo de outros detalhes, né? E que perguntas é essa que não se fazem? O que é acidez? Qual que é o pH ideal? O que gera acidez no meu solo? Quais os níveis ideais de nutrientes para cada cultura e para cada tipo de solo? Da onde que a planta pega esses nutrientes? Quantos nutrientes são perdidos? Será que toda adubação que eu faço ela é 100% aproveitada? Qual que é a melhor fonte? Qual a melhor época de adubar? Por que que a planta fica doente? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? O que favorece, muitas vezes, o ataque de determinadas pragas em determinadas culturas? A análise de solo, ela tá certa? Isso é muito importante. Qual que é a qualidade física do meu solo? Será que tem algum impeditivo físico que está limitando a minha produtividade? E a microbiota? Como é que está a parte viva do meu solo? Será que ela realmente está viva? Na visão tradicional, a planta acaba sendo apenas um objeto da ação. Já na Fert Correção, a gente diz que tudo interage com tudo e, principalmente, a planta é o sujeito da ação. Por isso que a gente diz aqui que nós olhamos o solo, mas focamos na planta. É sempre ela que vai nos dizer como é que está a microbiologia, como é que está o pH, como é que está a física do solo e, principalmente, a planta ela modifica o meio para ficar bem. A planta ela quer ficar bem, ela foi feita para isso, ela está aí há milhões de anos num processo de evolução que ela faz de tudo para ficar bem. É isso que a planta quer, a planta é que nem a gente quer ficar bem, a gente quer produzir cada vez mais e a planta segue a mesma ideia que a gente. Nesses vídeos a gente vai explicar como que tudo interage com tudo e principalmente dar exemplos técnicos em experimentos comprovando isso. Como será que a física do solo ela acaba impactando na microbiologia? Será que a microbiologia pode impactar na acidez do solo? E assim por diante nós vamos ver que tudo interage com tudo. Mas vamos começar do início. A gente sempre fala aqui que a Fert Correção ela preza o controle da acidez do solo e a nutrição eficaz das plantas. Mas afinal, a gente fala muito em acidez, em solo ácido, porque meu solo está ácido, porque meu pH está baixo. Afinal de contas, o que é a acidez do solo? É a quantidade de íons H+ presentes no solo. E o que a acidez tem a ver com o pH? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O pH é como nós medimos essa acidez. É através dessa formulazinha que lembra da questão do logaritmo de matemática lá da escola, é chato, eu sei, mas é importante a gente saber que é menos logaritmo da concentração de íons H+, vai ser sempre em mol. Então, a escala de pH
ela varia de 0 a 14. Em meio aquoso, em água. Em outros meios, onde muda a concentração, pode dar valores diferentes. Por isso, nós sempre usamos, pelo menos aqui, o pH em água. E a escala vai de 0 a 14, porque depende do coeficiente de ionização da água, kW. E a água, ela acaba liberando íons de H+, e OH-. E esse coeficiente é 10 na menos 14. Menos logaritmo de 10 na menos 14 é 14. Por isso que a escala do pH, ela vai de 0 até 14. E a gente diz que de 0 a 7 é ácido, 7 é neutro e de 7 até 14 é básico. Então o máximo que essa escala chega é 14. Só que quando H+ e OH- eles estão na mesma concentração, eu tenho 7. Ou seja, o mesmo valor de H+ e o mesmo valor de H- somam 7. Por isso que eu falo que 7 na escala do pH é neutro, porque o H+ e o OH- eles estão equilibrados. Logo, quando eu tenho mais concentração de íons H+, o valor fica abaixo de 7, ou seja, o meio está ácido. E quando eu tenho uma maior concentração de OH-, eu tenho valores maior que 7, porque o meu ambiente está básico. E por que muitas vezes, por mais que a gente saiba e meça através da análise de solo qual é o valor do pH, a gente acaba aplicando corretivos e não vê nenhuma mudança de pH. Às vezes a gente aplica 2, 3, 4 toneladas de calcário, ou 500, 600 quilos de óxido, ou outro tipo de corretivo, e aí depois de um tempo a gente tira a análise e vê que tudo continua igual. Isso acontece por causa do poder tampão do solo. O que é isso? O que é o poder tampão? É o poder que o solo tem em resistir às variações, às mudanças de pH, tanto para cima quanto para baixo. E por que é difícil saber com exatidão qual é o pH exato final do solo? Quando eu conheço o ácido, quando eu sei qual é o sal, quando eu sei exatamente a concentração dos dois, eu consigo calcular o pH final. Relativamente fácil, né? É só usar essa formulazinha que tem aqui, que a gente pode simplificar um pouco, chega numa outra fórmula aqui, e da simplificação a gente tem essa outra fórmula aqui, que isso é para um par sal e ácido ou um sal e uma base fraca, um único par. Agora eu pergunto para vocês, quantos pares a gente tem no solo? Muitos, milhares. A gente conhece todos esses ácidos e sais correspondentes? Não. Talvez daqui muito tempo, com uma super pesquisa, a gente possa conhecer, mas hoje a gente não conhece tudo que está embaixo do solo. Por isso que o pH ele deve servir como referência para nós, para a gente saber e ter uma noção de como é que está a situação da acidez dentro do meu solo. E para ajudar nesse poder tampão, a gente tem lá no solo ainda as substâncias anfóteras. Mas o que são as substâncias anfóteras? São substâncias que elas dançam conforme a música. Elas se comportam diferentes conforme o meu pH está baixando ou aumentando. Então, se o ambiente está tendendo a ser ácido, ela vai se comportar como um ácido, ou daqui a pouco, para conseguir tamponar esse pH, ela se comporta como base e elas vão impedir essas variações bruscas de pH. Porque, por exemplo, nós seres humanos, a gente é um tampão ambulante. A gente também funciona num pH próximo ali do 7 e a gente tem no nosso corpo substâncias que impedem a variação do pH. Por exemplo, se a gente toma muita água, em pouco tempo, uma quantidade muito grande de água, a gente pode acabar literalmente morrendo, porque a gente tem uma variação de pH dentro do nosso corpo que nem o nosso próprio sistema conseguiu tamponar. Mas quando a gente pode, daqui a pouco, tomar uma grande quantidade de água em pouco tempo, o nosso corpo ele consegue, através dessas substâncias anfóteras também, e principalmente desse poder tampão,
controlar as mudanças bruscas de pH para não ter para a gente não ser prejudicado, para o nosso sistema não ter prejuízo. Por isso que a gente tem a previsão do pH. É impossível calcular o pH final do solo. Mas o que eu posso fazer e por que aqui na Fert Correção a gente diz que nós fizemos o controle da acidez? Porque eu consigo, através de cálculos estequiométricos, calcular a geração de acidez do meu sistema e calcular a entrada de hidroxilas para acabar neutralizando. Por exemplo, eu gerei 2x de íons de H+ no meu solo, através da adubação, através da lixiviação, enfim, seja qual fonte geradora de acidez foi, eu consigo teoricamente calcular a quantidade de hidroxilas que eu estou colocando ali para neutralizar e aí sim controlar a acidez do solo e evitar também essas mudanças bruscas de pH que podem ser prejudicial tanto para as plantas quanto para a microbiota. Mas afinal, a gente falou aqui em pH, a gente falou em poder tampão, a gente falou em substâncias anfítoras, como é que mede o pH, mas qual que é o pH ideal? Eu sou formado em agronomia, eu tenho especialização, mas eu tenho que dizer para vocês, depende. Depende porque cada cultura gosta de uma faixa de pH diferente. Quando a gente pega o mirtilo, por exemplo, cara, o mirtilo ele gosta de um pH ácido e ele é feliz ali e tá tudo certo. Já quando a gente pega a soja, por exemplo, ela tem uma faixa de pH ideal entre 6 e 6,5. Quando a gente vai para a olericultura, mais próximo do 7. Mas o que a gente viu? Que muitas vezes, quando a gente chega no campo, o produtor ele diz, eu quero um pH 7. Eu quero pH 7, 6,5, 7, porque tem aquele gráfico lá de uma lavolta que ele fala que se não tiver nessa faixa adequada aí, não vai absorver nutriente nenhum, meu Deus, eu quero um pH 7. Tá errado? Não, não tá errado. Mas será que é a única coisa que importa? É o pH? Lembra que a gente falou aqui, tudo tá ligado com tudo. O que adianta eu ter um pH 7, mas só na camada de 0 a 10? E aí, de 10 para baixo, tem uma enorme de uma acidez que a minha raiz não consegue alcançar, então eu vou ter menos raiz, eu vou ter menos absorção de água, de nutrientes, a minha planta não vai crescer. Cara, o teu pH está em 7, mas e daí? O que adiantou? A raiz não cresceu. Então, para mostrar isso para vocês, a gente fez um compilado do SESB, que são os campeões de produtividade da soja. Nós pegamos todos os dados de pH desde a primeira edição, que, se não me engano, está disponibilizado 2014 até 2024. Vale se atentar ao detalhe que, nesse caso específico aqui do SESB, o pH está em cloreto de cálcio, né? A gente falou antes do pH de água, mas aqui, como todos estavam em CaCl2, a gente manteve assim. Apesar de poder mensurar mais ou menos que de água para cloreto de cálcio tem uma diferença ali de 0,8, mas a gente achou mais fiel, mais fidedigno ao SESB deixar em cloreto de cálcio. Então, assim, se manteve. E o que a gente vê aqui, tá? De 0 a 10, de 10 a 20 e de 20 a 40, praticamente a metade dos campeões estão numa faixa de pH de 5 a 5,5, tá? Então isso mostra que sim, existe essa faixa de pH adequada e eles não estão se preocupando com o maior valor de pH. E essa galera aqui está produzindo 120, 130, 140 sacos por hectare. São produtividades muito, muito altas. E quando a gente vê para esse outro gráfico aqui, pegando especificamente de 0 a 10, e aí por que a gente agora pegou só de 0 a 10? Porque é onde a raiz da soja se desenvolve. Mas é importante do 10 a 20, do 20 para baixo, a gente também ter um pH bom, uma acidez controlada, porque quando eu vou colocar numa rotação de culturas, uma braquiária, por exemplo, que tem a raiz que
pode chegar a 3, 4, até 5 metros. É importante ter essa construção do perfil do solo. E o que a gente vê aqui? Que de 0 a 10 também, a maioria dos produtores tem um pH nessa faixa dos 5 ao 5,5, tá? E eu acho muito legal quando a gente também, além de pegar essa média geral, a gente pegar casos um pouco fora da curva. A gente também notar que muitas vezes a gente tem uma exceção, e é legal trazer aqui, porque é um detalhe. E isso chamou a atenção quando eu estava fazendo esse compilado, porque o maior produtor de todos os tempos do SESB, o pH dele em KCl2 estava 4,6, 4,7 mais ou menos, e ele produziu quase 150 sacos. E aí, muito produtor lá na lavoura se preocupando com pH, nesse caso em cloreto de cálcio, que quer chegar a 6. Pô, essa galera aqui está produzindo super bem com pH estável, porque o pH ele não é o fator limitante da produtividade. A planta, lembrem disso e guardem isso para os próximos vídeos. A planta modifica o meio para ficar bem. Ela que é o espelho do solo. Lembra? A gente olha o solo e foca na planta. Essa exceção da regra aqui, que produziu quase 150 sacos num pH baixo, cara, ele fez exatamente isso. Ele focou na planta, ele viu que a planta de soja dele estava boa e respondeu super bem. Muito bem, no vídeo de hoje, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, essa discussão sobre acidez, sobre pH, trazer esses campeões de produtividade do soja aqui, do SESB, para a gente debater, porque é um assunto que ele é bem extenso, né? A gente poderia ficar horas, trazer milhões e milhões de trabalhos, tá? Mas hoje eu encerro o vídeo aqui e pergunto para vocês. Nós falamos de acidez de solo, nós falamos de pH, mas você sabe o que está gerando acidez na tua lavoura, no teu sistema agrícola? Se tu não sabe, não perde o próximo vídeo que a gente vai falar exatamente disso. Se tu ficou com alguma dúvida, comenta aqui no vídeo, curte, te inscreve no canal, tá? A gente também tem o nosso blog www.ferticorreção.com.br, onde a gente traz outros assuntos técnicos também que são abordados lá. A gente tem o nosso Instagram, também vai lá, segue a nossa página e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!